Bom dia a todos, de novo. Dando sequência à série de palestras da Psicoblu sobre atendimento infantil, é uma alegria receber Roberta Ecleide nesta manhã para falar de um tema tão importante que é o diagnóstico na primeira infância. Vivemos atualmente uma epidemia de diagnósticos fechados que fragiliza o saber das crianças. A desconstrução do diagnóstico se faz necessária para acreditarmos no potencial desta criança, para enxergarmos um caminho possível para cada paciente que chega até nós, que o diagnóstico não vire um destino. Passo a palavra a Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly, eu gosto desse nome grande, psicóloga, psicanalista, docente universitária, graduação e pós-graduação, especialização em teoria e clínica psicanalítica pela Unifenas, Varginha, Minas Gerais, membro fundadora do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, que é o NEP, supervisora de serviços públicos de saúde e assistência social. Roberta é organizadora do livro Autismos, Olhares e Questões, da editora Apris, que depois a Kênia vai passar um e-mail para vocês com o cupom de desconto para adquirir esse livro, tá bom? Roberta, é com você. Olá, bom dia a todos. Muito contente em rever a Kênia, né? Nos conhecemos há algum tempo atrás, não pode dizer quanto. Muito obrigada, Cida, pelo convite. Para mim é um prazer imenso falar, adoro conversar. E eu parto sempre da premissa de que o saber é público, né? Eu não sou nenhuma inventora, eu não estou aqui como nenhuma grande teórica, né? Quem sou eu para isso? Mas eu não posso desmerecer os meus 35 anos de prática e de estudo, né? E mesmo já na graduação, já atendia crianças, então atendo crianças há muito, muito tempo, quase não, mais tempo do que até toda a minha vida, né? Então, muito obrigada mesmo, e eu sempre escrevo meus textos porque eu falo muito, vocês vão perceber isso rapidamente. Então, eu escrevo para não me perder nas zilhões de ideias que tem na minha cabeça. Então, vamos lá. O nosso tema é diagnóstico na primeira infância, nem tão cedo, nem tão tarde. De início, então, muito obrigada. Falar, trocar e refletir acerca de temas de nossa época é importante e fundamental. Mais que estar aqui como profissional e clínica, que possam ter em minhas palavras a possibilidade de conhecer um ponto de vista desenvolvido em 35 anos de estudo e de prática psicanalítica. Muito do que vou falar aqui está permeado pelos conceitos psicanalíticos e mais além do que aprendi e venho aprendendo com o projeto da criança. Este projeto se iniciou em 2013, a partir do estudo do protocolo PREO, não sei se alguém aqui conhece, que é um protocolo que avalia sinais de risco para a constituição do sujeito em bebês de 4 e 9 meses, desenvolvido pela Associação PREO da França, e foi validado em 2013 no Brasil. E de conceitos da sensório-motricidade, que eu descobri estudando questões do PREO, de um autor que se chama André Boulanger, que faleceu em 2015, mas que traz uma série de considerações que eu considero, que eu relevo como importantes e me fazem muito pensar sobre a relação, talvez, entre aquilo que o Freud fala no projeto, de 1895, e o que o Boulanger chama de coordenação, que seria como que o grande outro se posta diante da criança e como que essa articulação entre eles permite, de um lado, a modulação do ambiente e a modelagem do bebê. E eu fico pensando muito, para quem já leu o projeto, se isso não teria a ver com o sistema FI, né? Na passagem para o sistema PSI. Enfim, depois eu discuto isso um pouco mais, eu venho tentando escrever a respeito disso, mas eu não tenho acesso à sensório-motricidade além daquilo que eu consigo ler e traduzir, né? Porque está lá, né? Em Liege, a possibilidade de formação. Antes da pandemia não, em 2020 a gente tinha previsto de ir, eu e a equipe aqui do NEP, e aí veio a pandemia e não fomos, e lá se vão, né, 2 anos, quase 3 anos, e a gente vai ter que retomar esse projeto, porque eu precisaria conversar com ele sobre de onde que a gente está partindo.
Quando aconteceu, acho que é importante delimitar isso também, saindo um pouco da leitura, quando aconteceu esse estudo do protocolo PREO em 2013, eu estava coordenadora de um curso de psicologia e trouxe na época a Érica Parlato e a Roseli Gaziri, que eram as coordenadoras nacional, a Érica Parlato, e estadual, a Roseli Gaziri, para fazerem capacitações aqui na faculdade para os alunos com projeto de extensão. Então, nós fizemos, acho que 2 anos ou 2 anos e meio dessas capacitações, intervenções, só que esbarrei numa questão, assim, eu não atendo bebês, eu não estou na rota de passagem de bebês de nenhuma forma, né? Então, digamos assim, foi muito legal, muito interessante, mas na esteira da curiosidade do conhecimento. Quando, para minha surpresa, começaram a aparecer crianças mais velhas, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4, 3 e 2, com atrasos de desenvolvimento. E aí eu tive que começar a descobrir o que fazer com aquilo. Então, a gente parte do protocolo PREO, parte de algumas proposições que ele faz, por exemplo, o atendimento, de fazer o atendimento com outros profissionais, não atender sozinho. Parte da ideia de um pedacinho, né, do método DIR, que é o floor time, de estar no chão com a criança, e outras coisas que nós fomos criando para poder dar conta desse público, né? Eu acho que isso também é importante demarcar. Então, o projeto da criança, ele começa primeiro como estudos, em 2013, e a partir de 2015 ele começa com atendimentos. E aí, a partir desses atendimentos, que a gente foi aos poucos entendendo qual que seria a melhor fórmula, a gente chegou a um protocolo atual, em que a gente começa com conversas com os pais, cerca de pelo menos 3 encontros com os pais, antes de ver a criança. Quando a criança chega, ela vai ser recebida por 2 ou 3 profissionais, que vão estar com ela brincando, se aproximando e chegando, usando algumas proposições do Boulanger, principalmente no sentido de dar acesso aos fluxos sensoriais de uma maneira bem específica. E, posteriormente, a gente começa a filmar e observar o que a gente percebeu de mudanças ou não. Nós fomos chegando a um prazo de 2 meses, mas às vezes um pouco mais, às vezes até 10 sessões, em que a gente faz essa avaliação das crianças diante dos pais. Então, eles estão presentes, eles fazem parte. A avaliação funciona na lógica de clínica pública. Não sei se vocês conhecem o livro da Elizabeth Andanto, que fala sobre as clínicas públicas de Freud, psicanálise e justiça social. Então, quem atende, aprende. Então, são as pessoas da formação da criança que fazem o atendimento. Há pais que não conseguem não pagar em espécie, então a gente recebe, esse dinheiro é investido no projeto, nos brinquedos, nos estudos da gente, enfim. Hoje em dia, né, gasolina é quase a preço de ouro, então a gente investe para trazer profissionais para conversar, para avaliar junto, enfim. E depois os pais vão pagar dentro da lógica psicanalítica, tal como eu a entendo. Né? A pessoa deve pagar a sessão entre a vergonha e a dívida. Ela não pode pagar menos do que ela tem, nem mais do que ela pode. Essa forma de cobrança, o NEP tenta cumprir com todo mundo, mas claro que eu não sei se todo mundo cobra assim, eu cobro assim, né? Para que cada um saiba exatamente quanto tem. E acho a questão do valor do pagamento das sessões um exercício de castração, né? Então, às vezes a pessoa vem angustiada e fala para mim, nossa, mas eu gostaria de pagar mais. Eu falo, então paga. Ah, mas eu não tenho. Eu falei, então não paga. Né? E isso simplifica muito porque eu atendo todo mundo. Claro que sempre é melhor pagar em espécie, mas às vezes a espécie em espécie não é possível. Nem por isso ela vai ficar sem uma escuta analítica. Então, essa dimensão de uma certa radicalidade, tal como eu a penso, ela permeia também toda uma lógica de funcionamento de que quem está participando do projeto não pode ter preocupação financeira. Como ela vai ganhar dinheiro, não é problema meu. Assim como eu vou viver, também não é problema do paciente. E eu sempre falo que a gente tem outras formas de ganhar dinheiro, inclusive disseminar isso. Né? Então, por isso, para mim, é uma oportunidade muito legal de contar para vocês que isso é possível, isso dá certo, isso dá retorno, né? E a gente consegue fazer um trabalho bastante diferenciado, numa perspectiva que vai na contramão de tudo isso, e o mais importante, que é o que me interessa, dentro de uma lógica psicanalítica.
tá? Então, tirando essa preleção, a minha ideia agora é começar. Esse texto, ele é uma revirada do último capítulo do livro, Autismos, tá? Vocês vão perceber que tem trechos dele, mas eu virei ele do avesso, para conversar com vocês sobre a primeira infância. No livro é sobre a questão do autismo, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. Comecemos pensando a primeira infância. A que ela se refere? Refere-se às bases, aos alicerces da humanização, em que a criança adquire e aprende os comportamentos e condutas essenciais para a sua sobrevivência: comer, dormir, andar, falar. Tais aquisições exigem a construção com o outro. Posso definir, pois, que o tempo de estar para o outro é o tempo da infância, que perdura por toda a infância e que coloca os adultos cuidadores como agentes e catalisadores, função da qual não podem se demissionar. Na infância, como um todo, a criança constrói o que chamo de kit sobrevivência, a ser usado na jornada da adolescência e de ser adulto, cuidar de si, cuidar do outro, principalmente respeitar limites com o outro, saber esperar e obedecer aos comandos. Sem estas bases, só 4, o tempo posterior já da adolescência não pode acontecer, qual seja o de ser para si. Portanto, estamos falando de um momento que tem um tempo específico da presença dos adultos, que, responsáveis pela coordenação das ações cotidianas, agem dentro da criança. Já na adolescência, é de fora que agem, mas ainda coordenam. Neste sentido, pensar a primeira infância é também pensar o entorno das crianças. E este pequeno e essencial detalhe, se esquecido, concorda com a ideia bastante equivocada de que uma criança acontece sozinha, seja na saúde, seja no adoecimento. Pensemos um pequeno exemplo. Uma criança, menino ou menina, chega para avaliação de atraso de neurodesenvolvimento, que é a palavra que está na moda. Anda na ponta dos pés, parece ser atraída pela textura das coisas, ora se detendo nelas de forma compulsiva, ora com grande aversão. Atração e aversão que interferem na alimentação, parecendo seletividade alimentar. A criança só come o que quer e quando quer, e é prontamente atendida. Esse atendimento que coloca a criança como centro também aparece na escolha das atividades. Não é contrariada nem interpelada. Quando isso se refere a telas, televisões, celulares, computadores ou tablets, a criança não é interrompida, sendo interpretado que é uma questão de gosto da criança. Os adultos se queixam que a criança não olha diretamente nos olhos de nenhum dos que a cercam, não fala, tem agitação motora. A obediência a comandos é pequena, somente na esteira das necessidades imediatas, como a fome e dos gostos. A criança parece não saber brincar com os brinquedos ou manusear objetos. Essa criança, menino ou menina, não convive com outros adultos ou com crianças desde março de 2020. Os adultos do cotidiano raramente conversam com a criança. Um quadro como esse concorda tanto com a classificação de transtorno do espectro autista, TEA, do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição de 2013, como da Classificação Internacional de Doenças, CID, em sua 11ª edição, lançada em 2018 e já à disposição a partir de 2022, com alguns problemas porque não está traduzida. Facilmente podemos identificar esse diagnóstico como aquilo, a vinheta clínica. Mas será? Falta na descrição anterior o detalhe mais importante, a idade. Essa criança tem 2 anos, até menos, e esteve pandemizada por cerca de 1 ano. Será mesmo autismo? Diagnóstico, as questões de sempre. Começaremos a pensar o tema de um diagnóstico na primeira infância, considerando o momento... Roberta, desculpa, você pode ir um pouquinho mais devagar, só? Posso. Que está um pouquinho corrido. Obrigada, para a gente poder entender. Tá bom. Obrigada. Diagnóstico, questões de sempre. Começaremos a pensar o tema de um diagnóstico na primeira infância, considerando o momento de agora, pandêmico, para o estabelecimento do melhor momento para se fechar um diagnóstico. Eu ressalto que eu acho que a pandemia não acabou, né? A gente está aí se comportando como se estivesse tudo bem, mas as pessoas ainda morrem, né? Então, transmissão está aí. Esse é um aspecto que pesa sobre o prognóstico, o curso de todos os tratamentos e o manejo cotidiano. Assim, cabe questionar as condições do entorno da criança em avaliação. Um diagnóstico é muito mais que uma nomeação, e suas questões não se encerram nisso. Pelo contrário, um diagnóstico é uma construção demorada que demanda muito conhecimento, inclusive das várias possibilidades de causas que podem estar por trás de um atraso de desenvolvimento. Repito, um diagnóstico exige estabelecimento que implica construção,
na forma de transtorno mental, é a única condição, pois a avaliação determinante é sempre clínica, resultado de observação acurada e precisa. Essa construção se inicia com o conhecimento do que é comum em suas variações. Ninguém conhece melhor o comum do que as escolas. Ou seja, dado que a ideia de uma pessoa normal, sem alterações, é de um personagem inexistente, devemos conhecer o que é comum nas anormalidades. A variabilidade humana se dá em todos os aspectos e muitas alterações convivem com funcionalidade de comportamento, de autonomia e de viabilidade social. Haja vista, por exemplo, a situação das crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down. Há esquizofrênicos mais bem-sucedidos que neuróticos obsessivos, por vezes muito comprometidos. Há autistas funcionais e outros com muitos prejuízos. Um dos fatores que complexifica a questão do transtorno mental é que o patos, sofrimento e intensidade, paixão que habita os humanos não é necessariamente da ordem de um problema. Faz parte da existência humana que se sabe mortal e não tem garantias nem seguranças. Passamos por uma pandemia em que as inseguranças e não garantias aumentaram. O que era da ordem das probabilidades tornou-se o painel dos possíveis com mais sofrimento. Quando o provável se faz possível, é o que vemos nos filmes de horror. Não é à toa que estamos assistindo a mais crises de ansiedade, mais possibilidades de tristeza. Mas serão diagnósticos? A variabilidade, o entorno, o contexto, o percurso da humanização são fatores tão importantes quanto aqueles muito propalados, como os cromossômicos genéticos e de personalidade, leigamente pensados como inatos. Na seara dos transtornos mentais, a indefinição e a imprecisão são a regra. Por isso, o conhecimento do profissional, desde o cotidiano dos problemas usuais até a realidade das alterações que configuram quadros de transtorno mental, é o verdadeiro ponto de partida. A partir deste fator, os outros elementos de construção diagnóstica se destacam. Primeiro, o diagnóstico diferencial. Não se pode estabelecer um diagnóstico sem sua referência a outros quadros diagnósticos que, como dito antes, devem fazer parte do conhecimento do profissional que avalia. Um sintoma relatado pode ser sinal de vários quadros, ou pode ser momentâneo, ou não se referir a nenhuma situação que demande um diagnóstico. Por exemplo, o relato de medo pode se referir a uma situação circunstancial, a um quadro temporário de ansiedade ou a um quadro de transtorno mental já estabelecido como as fobias. Porém, adentrando no grupo das fobias, há situações que são comuns e esperadas para tais relatos, como a entrada na segunda infância, entre 4 a 6 anos. De novo, o fator do profissional com conhecimento amplo é necessário. Faço um pequeno exemplo aqui de uma criança que a gente está terminando a avaliação, eu e uma fonoaudióloga, em que a criança, segundo a mãe, no final do ano passado, na hora que ouviu os fogos de artifício do final de ano, colocou a mão nos olhos e ficou muito assustada. E a mãe acha que, então, isso tinha a ver com hipersensibilidade auditiva e que seria sinal de autismo, tal como ela leu no Google. E aí eu perguntei para a mãe, ela já tinha ouvido fogos de artifício? A mãe falou, não, nunca. Falei, Aí o pai falou assim, pode ser isso, né? Falei, não pode ser isso. É isso, né? Ela nunca ouviu. Ela tem 2 anos e meio. Ou seja, quando a pandemia começou, ela tinha 5 meses. Ela nunca ouviu isso. Eles ficaram trancados num apartamento de 40 metros quadrados. 3 filhos, pai e a mãe. O pai saía para ir na farmácia, no supermercado e trabalhava remoto. Né? Aí eles foram para uma festa de família, com bastante gente no bairro, e soltaram fogos. Ora, né? Segundo elemento do diagnóstico, etiologia. Com a hipótese estabelecida de um possível diagnóstico, podemos aventar as possibilidades etiológicas que talvez demandem precisão do próprio diagnóstico, como exames para descartar situações com aparência de transtorno mental, mas advindas de outros quadros, como síndromes neurológicas. Aqui também faço um pequeno aporte, né, um pequeno adendo, a respeito da dismorfia. Então, assim, a variabilidade da composição anatômica e mesmo da composição anatomofisiológica, ela comporta variedades. E vendo pessoas, a gente sabe mais ou menos, a gente intui, como humanos que somos, como é um corpo comum. Né? Então, sempre vai nos chamar a atenção crianças que não se parecem com os pais, não têm traços dos pais, ou, ainda que tenham traços dos pais,
você observe 2, 3 características que parecem diferentes das pessoas comuns, né? Então, o implante baixo do cabelo, seja aqui na frente, na testa ou atrás. Crianças, ontem mesmo eu vi uma criança com o pescoço alado, um pescoço aberto aqui, e tinha um implante de cabelo atrás muito baixo, né? Isso chama atenção, estava com óculos muito grosso, ou seja, alguma alteração visual importante, isso é sindrômico. Então, a avaliação clínica, gente, é soberana. Antes, quando a gente manda uma criança para um exame, seja cariótipo, seja um exoma, você já tem noção de que tem alguma coisa ali. Você não manda à toa. A gente não faz escalas de avaliação de crianças, nenhumas, agora está em modo Protea, sem você saber o que você está procurando. Porque quem é o agente, quem é o bisturi desse corte diagnóstico é o clínico, não é a ferramenta. Né? Eu tenho visto muitos profissionais tomados pela questão da avaliação neuropsicológica, não sei como é que está aí em São Paulo, mas aqui tem uma coisa de fazer avaliação e não acompanhar, né? Um exame caro e que aí os pais pagam com sacrifício e depois não tem uma continuidade. Quem que faz aquela continuidade sem saber o que é aquilo? Né? E mais, observou a criança, né? Chegou perto, entendeu o entorno? Então, quando a gente pensa em etiologia, não vamos desprezar a etiologia ambiental. O ambiente também é causa. E se para eu poder me humanizar, para estar com o outro e ser para mim, eu preciso dessa coordenação do outro, então esse outro está implicado no meu diagnóstico. E aí vocês entendem por que os pais participam comigo do processo de construção diagnóstica. Vale o destaque para a dificuldade de se delimitar um ou poucos fatores etiológicos no quesito do transtorno mental, em que há muitas propostas de certezas nas neuroimagens, mas ainda são especulação ou padecem de reducionismo na compreensão do fenômeno. Entendo o psiquismo como efeito do encontro entre os marcos sociais e cada um de forma dinamicamente interativa, fazendo com que muitas das variáveis envolvidas no processo de maturação do sistema nervoso central estejam além de uma determinação simples. Assim, a etiologia em transtornos mentais poderia ser considerada mais como auxiliar no diagnóstico diferencial, discriminando aquilo que não é do que o estabelecimento central. Terceiro elemento, a proposta terapêutica. Da hipótese diagnóstica da etiologia às possibilidades do trabalho terapêutico. De novo, as particularidades dos transtornos mentais fazem com que as propostas terapêuticas sejam muitas ou consignadas ao caso a caso, que a cada intervenção pode tecnicamente alterá-las. Finalmente, o prognóstico. O resultado do bom estabelecimento diagnóstico, aliado à precisão etiológica e à adequação terapêutica, pode definir o que se espera daquele quadro naquela pessoa, tudo relativo à melhor possibilidade dentro de determinada viabilidade, seja da própria pessoa ou das condições vigentes, ou mesmo da reação da pessoa ao processo terapêutico elencado. Genericamente, é assim que se estabelece um diagnóstico, com a particularidade dos transtornos mentais. Entre as particularidades, não se pode esquecer que no transtorno mental há a própria pessoa que pode não querer, por qualquer motivo, desde defesas até resistência da vontade, dispor-se ou estar disponível para mudanças de comportamento, de conduta ou mesmo de ideias. Na prática clínica, quando falamos de transtorno mental em crianças e adolescentes, tudo se reconfigura, dadas as formas críticas do processo de neurodesenvolvimento, que envolvem muitas alterações naquilo que é comum, e, novamente, a cada família, cada entorno e o somatório desse conjunto. Na classificação da CID-10 de 1992, da Organização Mundial de Saúde, havia uma categoria F90-98 que permitia que se entrevissem quadros que exacerbavam o comum. Por exemplo, o transtorno de ansiedade de separação, que se referia a uma exacerbação das dificuldades cotidianas de uma criança diante da possibilidade de afastamento dos adultos significativos, e apresentavam ansiedade e medo. Há momentos do desenvolvimento em que isso é comum, na infância até cerca de 8 anos, com determinada intensidade. E há maiores, pré-adolescentes até, que isso aparece e que pode não ser considerado um transtorno, dependendo da situação, por exemplo, após a morte de alguém ou outra perda significativa. O problema na infância e na adolescência é que há muitas possibilidades a serem consideradas antes de uma avaliação diagnóstica,
E isso demanda tempo de observação, de escuta das questões que permeiam o cotidiano da criança, a compreensão dos vários adultos cuidadores, família, escola, por exemplo, além da investigação do histórico de cada criança e cada adolescente, articuladas as histórias de seus familiares e, se houver, o histórico de suas alterações. E ainda lembro que as pessoas não chegam com isso pronto, né? Então, assim, as pessoas vêm, como diz o filme do Shrek, né, cheia de camadas. Então, assim, tem uma primeira camada de relato, uma segunda, uma terceira, 15ª. 2 anos depois, atendendo uma criança que a gente depois fez um laudo de autismo, surge uma rusga entre o casal, a gente conversando sobre a dinâmica da criança que estava com 4 anos e pouco, chegou para nós com 1 ano e meio, e aí a mãe vira, de repente, para o pai e fala, também você não queria nem ter filho? Todo mundo se olhou assim, que história é essa? E aí ele falou, mas agora ele já está aí. Sabe, assim, uma conversa meio atravessada, não está sabendo disso. Isso é muito importante na história dessa criança. E aí, na hora que a gente foi tentar descascar isso, levou também um tempão eles conseguirem abrir isso, a mãe para de tomar o anticoncepcional, fala para ele e logo engravida. E ele entende isso que ela fez como intencional, dado que ele dizia que não queria ter filhos. Né? E aí a gente entendeu, inclusive, por que essa mãe se desdobrava em 57 mil pessoas, sempre sobrecarregada, e esse pai nunca participava ou participava só da parte boa, porque ela precisava cobrir a culpa que ela tinha em relação a isso. Né? Foram 2 anos depois, acho que até mais, ele tinha 4 anos, 2 anos e meio, quase 3, que apareceu esse assunto. Ou seja, as pessoas não vêm com o dossiê pronto, né? Quer dizer, é a nossa escuta constante que vai dando espaço para isso. Entendo que só aí eles conseguiram abrir as questões mais íntimas deles e as dificuldades deles. Trazendo tudo isso, nessa discussão do cada um com seu cada qual, como reflexão para a psicanálise, torna-se fundamental a observação do lugar que esses adultos ocupam e como sustentam a função de grande outro e de como a criança ou adolescente se localiza a cada momento. Nesse campo psicanalítico, a escuta é, principalmente, de um discurso que orienta posicionamentos, e assim não é um quadro de transtorno mental que se busca estabelecer, mas se a constituição do sujeito se deu ou está em risco. Escutar o discurso está para além do acolhimento do que se diz concernente a um contexto, mas avisada de uma causalidade outra, causalidade referente ao não objetivo do existir humano. Ora, como diz Lacan, a causalidade que a psicanálise escuta não é nem biológica nem psicológica, menos ainda cultural, mas da lógica do inconsciente em função da determinação do sujeito pelo significante. Que se explicite. Para a psicanálise, o diagnóstico não se orienta por sinais ou critérios diagnósticos anteriores à escuta. Essa pretensa objetividade faz com que se acuse a psicanálise de não ser ciência. Não, a psicanálise não é uma ciência positivista. E de não considerar os aspectos neurobiológicos. A psicanálise se orienta pela escuta do sujeito do discurso, mesmo na presença dos quadros neurológicos ou genéticos. O que está em causa, então, nas psicopatologias da primeira infância é a possibilidade de falhas para a existência de um sujeito que, no discurso, se comporta como fala ser. E isso independe das questões neurobiológicas, pois, como em um jogo de xadrez, em analogia grosseira, é de peças, lugares e posições que se tecem as chances de se dizer e se falar para o outro, ou, em outras palavras, de estar para o outro e ser para si. Quando uma criança chega para avaliação no projeto da criança, esperamos que venha com as marcas referentes da sua família, na forma de adjetivos que lhes pertençam e que permitam que ela se coloque na linhagem familiar. As nomeações familiares aparecem nestes adjetivos que apontam a aposta não anônima e o investimento narcísico dos adultos cuidadores. Quando chegam já diagnosticadas por outros profissionais, ou pelo Dr. Google, autista, hiperativo, com transtorno de processamento sensorial, refluxo, aqui na nossa região está em moda o TEI, o transtorno explosivo intermitente, há uma nomeação anônima que impossibilita que a criança consiga aceder à humanização, pois um diagnóstico dessa forma despertence e não filia, não humaniza. Portanto, para a proposição psicanalítica, de humano como sujeito do discurso, há um momento de chegada aos diagnósticos protocolares que pode inviabilizar o falacer. Portanto,
Não se pode diagnosticar tão cedo. Diagnósticos na primeira infância, nem tão cedo. No momento atual, pós-pandemia, se é que é mesmo pós, não se pode pensar em nenhum diagnóstico para esta faixa etária, quiçá para todas, sem considerar que, sem escola, a forma como a família maneja as condutas e os comportamentos da criança, favorecendo, por exemplo, a alimentação não aversiva e não expondo a criança a variedade sensorial por meio dos alimentos que afeta a nutrição e aquisição da linguagem, não permite os aprendizados mais consistentes para a humanização. Somos cada um, mas somos em bando. É na coletividade dos muitos humanos que a nossa sozinhez se estabelece. Assim, a escola é o espaço dessa vivência coletiva que permite experienciar momentos de semelhança com os outros, de mesma faixa etária, e ser cuidado variadamente por outros adultos. Este acesso em duas vias, horizontal de outras crianças e vertical dos adultos cuidadores, faz acontecer a sociologia da primeira infância. E é assim que o desenvolvimento se faz, envolvendo a maturação do sistema nervoso central, o crescimento, em interação dinâmica, cujos momentos se interinfluenciam. Cada aspecto dessas vivências e experiências não se fazem separado do outro, e como eles se referem à humanização, ao grande outro e ao estabelecimento do laço social, é preciso ter um olhar delicado para a complexidade disso. Esse olhar está de fora da existência das famílias, pois está, em parte, assessorado pela escola. Nem tão cedo, porque é preciso, a partir da aposta não anônima e narcísica dos pais, que o entorno de uma criança se paute em um termo, autismo, que de fato é desconhecido pela população leiga. O que se tem das psicopatologias da primeira infância é uma visão deturpada que condena a criança a um rótulo no desconhecimento da variabilidade que existe na normalidade na comunidade das crianças. Ressalto que, por exemplo, esqueceram que existe psicose infantil, né? Tem crianças que não são autistas, são psicóticas, né? E as crianças sindrômicas, com certeza, né? Disso decorre a importância de se pensar a cada caso, cada um com seu cada qual, e ter conhecimento sobre a infância, suas alterações e problemas corriqueiros, para tanto conhecer as proposições que catalogam os diagnósticos e os efeitos dessa nomeação precoce de forma arbitrária. Uma criança identificada com autismo, por exemplo, apenas por atraso de fala na primeira infância, não pode ser contraposta a uma presumida idade de falar. Para falar, processo de aquisição e não de ensino, há que acontecer uma nomeação anterior. É preciso que a criança seja chamada para uma posição de interlocução por alguém que esteja no lugar de chamá-la. De ser chamada, nomeada, a criança pode entender o que se endereça a ela, o que se quer com esse chamado, para daí conseguir falar e compreender o jogo da linguagem. No meio do caminho desse percurso, a criança faz, para o outro, apontamentos protodeclarativos, que indicam seu interesse pelas coisas, pelos objetos, e os interroga, no outro, sobre a sua nomeação. Muratori interroga os pais sobre o cotidiano de uma criança, em busca de indicadores de risco para o autismo no primeiro ano de vida, por exemplo. Quando você mostra um objeto, seu filho olha para o objeto e também olha nos olhos? Seu filho aponta um objeto ao mesmo tempo que olha para os seus olhos? Esse apontamento que indaga sobre o objeto é exatamente em torno de uma nomeação. Algumas crianças, inclusive, com arremedos de linguagem, apontam e dizem "et", que seria o este. O adulto nomeia e a criança continua indagando. É interessante porque as crianças que nasceram na pandemia, muitas vezes não apresentam esse apontamento protodeclarativo, porque os adultos não conversam com a criança em casa. A casa é um ambiente controlado, né? Na casa não tem erro, não tem desafio. E em casa, os pais vão dar o peixe, sempre. Eles não vão ensinar a pescar. Entendeu? Porque, assim, é rápido. Ele precisa logo trocar roupa porque ele tem que sair para trabalhar. Ou ele precisa logo arrumar porque ele já vai fazer o almoço. Tudo isso dificulta esse processo da criança ser chamada. A criança chega com atraso de linguagem porque ela não foi nomeada. Ah, então ela é autista? Eu não sei. Primeiro eu tenho que intervir, e aí pensar sempre um processo interventivo que seja, um processo, aliás, avaliativo, que seja interventivo, porque à medida que você vai intervindo, a gente vai percebendo, e a gente foi aprendendo nesses anos, que as crianças autistas de verdade, no processo de avaliação, mesmo intervindo, não mudam. Nada. Nada, nada.
Mesmo 3 pessoas em cima dela, mais os pais, e os pais fazendo junto, ela tem realmente uma posição radicalmente resistente ao processo de alienação, né? Ontem eu ouvi uma fala, eu estou fazendo um curso com a Roseli Gaziri e a Maria Carolina Mariotto, foi muito interessante, porque elas falaram assim, ali é nada. O autista é aquele que se recusa a ser nada, né? Então, ele vai ser ele. Dos desafios que nos fazem humanos, o autismo é o desafio mais radical, porque ele nos obriga a sairmos de uma posição alienada e de uma posição repetitiva. O autista nos obriga a abandonarmos o gozo das repetições. Ele nos chama para a transformação, e a gente tem medo, e por isso tantas escalas e por isso tantos remédios. A falta do gesto nomeativo, por assim dizer, pode nos fazer pensar em falhas no processo de aquisição da linguagem dentro do percurso de constituição do sujeito. Mas para chegar a isso, a criança já foi nomeada com as palavras de seu legado familiar. Na contemporaneidade, não parece acontecer a conversação com o bebê na qualidade de um participante do jogo de linguagem. Por vezes, quando falo para os pais sobre essa conversa necessária, é com surpresa que me retornam no sentido de dúvida. Por que falar com o bebê se ele não entende? Se os pais ou os outros adultos assim pensam, é preciso que saiam desse lugar que não nomeia para, nomeando e chamando o bebê, adivinhem as chances de entrada no jogo da linguagem. Por desconhecimento ou por acreditarem que a humanização se faz por si só, um diagnóstico não pode ser a resposta antes de os adultos cuidadores estarem no lugar de grande outro. Todavia, a aposta no grande outro, na forma como foi levantada por Zenoni, de um tratamento do grande outro, pode e deve acontecer simultânea às possibilidades de dispensar um quadro psicopatológico na primeira infância. Assim, nem tão tarde. Diagnóstico, então, para a infância, nem tão tarde. Nem tão tarde porque existem prejuízos que, no tempo da plasticidade cerebral, podem ser acompanhados e cuidados e serem evitados agravamentos que prejudicam o processo de desenvolvimento. Esse atraso na identificação de falhas ou riscos podem colocar a criança na inviabilidade social. O diagnóstico, além do tempo das ações, também é prejudicial. Exatamente por isso, o conhecimento do profissional que avalia deve ser amplo e se articular em várias possibilidades de atuação, do corpo aos sofrimentos, aos exames, às condições de o outro, suportar a aposta feita pelo psicanalista no encaminhamento das questões da criança como passíveis de significação. Claro, porém, que o psicanalista não atuará em todas as áreas, mas a equipe de avaliação com profissionais de várias formações pode trazer questões que, transdisciplinarmente conectadas pela psicanálise, levam a uma intervenção mais ajustada. Muitas propostas teóricas trazem estratégias técnicas para o autismo e, por exemplo, indicam a existência de hipersensibilidade auditiva, tátil, gustativa, proeminentemente, e trabalho com exposição a essa sensorialidade de forma mais ou menos intensa. Nesse sentido, o diagnóstico das falhas ou dos riscos, dependendo da teoria com que se trabalhe, deve ser precoce, mas fora da nomeação diagnóstica, a não ser que efetivamente isso se revele fundamental. Eu ouvi por aí, não sei se é verdade, se é mentira, mas enfim, achei bonitinho e interessante, que a Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, dizia que palavras são pensamentos e pensamentos se tornam ações. Se foi ela ou se não foi, é alguma coisa muito útil para a gente pensar nessa questão de que nome que a gente vai dar para isso que a criança apresenta. Então, nos relatórios que a gente faz, a gente coloca como hipótese diagnóstica atraso do desenvolvimento psicomotor. Né? E que eu brinco com os pais que é bom colocar a palavra atraso, porque já diz o que a gente vai fazer, que é adiantar. Então, vamos dizer de crianças com dificuldades, vamos dizer de crianças que não estão conseguindo falar, né? Mas não vamos colocar autismo quando não sabemos o que é. Né? Não vamos colocar transtorno de processamento sensorial quando a gente também não tem certeza. Mas eu posso dizer que essa criança tem questões que parecem ser relativas ao processamento sensorial, quais sejam a falta de estímulo, a falta de exposição. Né? Então, assim, é sabido, né, que se tem pessoas aqui da área da fonoaudiologia, sabem disso melhor que eu, criança que come de tudo fala. Por que ela fala? Porque ela foi exposta na boca, onde fala, a todas as possibilidades alimentares, tanto no sentido sensorial quanto no sentido do processo mecânico. A boca e a língua têm músculos.
Uma criança que só come pastoso, que só toma líquido, é uma criança que não tem capacidade de falar, por exemplo, todas as sílabas travadas. Né? Então, assim, uma criança que é exposta a toda a sensorialidade possível, e aí a gente viu que sem escola, a criança perdeu esse espaço que pisava na areia, na grama, na terra, na lama, mexia com a mão na tinta, na água, né? Nas coisas dos outros. Toda essa enxurrada de informações simultâneas, essa riqueza das diferenças é que faz a gente fazer processamento. O cérebro é uma ferramenta de processamento, né? E o aparelho psíquico, tal como Freud pensou, é um aparelho de depurar tensão. Sem tensão, sem conflito, sem disposição, só na base da permissividade das concessões, as crianças não avançam. Por isso, as crianças têm atraso. Eu não preciso dar outro nome. O atraso já é uma questão importante, porque atrasada, ela não se torna viável. E se ela não for viável, o bando humano não a recebe. Com 2 anos, todo mundo acha fofo ela pisar na farofa do churrasco. Com 9, ninguém convida. Com 15, né? Não sei como é que está por aí na região de vocês, mas eu sou supervisora de CAPES e ouço já uma fala, principalmente CAPES-I, uma fala tanto dos pais quanto de profissionais, tristemente da educação. Será que não tinha lugar para a gente colocar esse adolescente? E isso me assusta muito, dado que nós temos um guarda-chuva perigoso, que é a nota técnica 11/2019, que autoriza a internação de crianças e adolescentes via SUS. Dado que nós temos uma quebra de toda a montagem da Política Nacional de Saúde Mental, que permite, inclusive, que as pessoas não fiquem mais que meia hora fora de uma internação. Então, eu posso hoje internar uma pessoa por 90 dias, buscar para tomar um café no shopping e devolver para o hospício, sem problema nenhum. Crianças e adolescentes, e segundo a nota técnica, de acordo com o bom senso do avaliador. Bom senso? Como assim bom senso? Desde quando bom senso é uma ferramenta técnica? Né? Então, isso é muito perigoso, né? E a gente deve fazer, né? E gostaria que vocês ouvissem talvez de tudo que eu falo bastante, talvez essa única frase: resistam aos diagnósticos. Resistam. Não nomeiem. Ah, mas ele vai lá no outro lugar e vai nomear. Ok, como diz a Roseli Gazili, que é nossa supervisora no projeto, tem para todo mundo. A gente faz assim. Ah, a pessoa não quer. Ok, a gente faz assim, porque eu tenho que fazer o que eu dou conta de fazer. Né? Então, quando a gente pensa toda essa questão do processamento sensorial, o Boulanger nos lembra que o cérebro tem um trabalho de habituação. E esse trabalho de habituação deve ser iniciado o mais cedo possível na construção daquilo que ele chama de próteses de reunião, estratégias para organizar o corpo que, coordenado com o ambiente humano, permite a sustentação e a emergência das representações. Assim, nem tão tarde, porque as alterações sutis em um bebê vão se acentuando com o passar dos anos e podem vir a impedir o acesso às marcas civilizatórias que suportam as conquistas de sobrevivência. Quanto mais tempo uma criança despender em evitar sensações, ou se estas se tornarem muito atraentes, mais ela vai se distanciar de outros aprendizados. O tempo da maturação neurológica se faz na exigência do alimento sensorial, que de muitas fontes enriquece as possibilidades de aprendizado. Ser educado é aprender ações que facilitam estar com o outro do dia a dia. Manusear talheres, copos, pegar, movimentar-se nas formas que a cultura demarca como necessárias. Depois pegar um lápis, escrever, digitar, prestar atenção. Tudo requer que a sensorialidade esteja devidamente em processo de elaboração, produzindo representações. Qual a melhor medida? E aí chego ao último item. Para além dos diagnósticos, o excesso diagnóstico do século XXI parece responder a uma necessidade de preenchimento do mal-estar inevitável de serem as falhas do estar com o outro e o mal-estar de ser para si. Algumas insígnias do iluminismo, desde a inauguração da modernidade, hipervalorizadas na pós-modernidade, como a felicidade e o individualismo, fazem com que se esteja sempre em falta com a sua obtenção. Essa busca desenfreada, constantemente estimulada pela mídia e mesmo pelas pessoas, debate-se com as possibilidades humanizatórias que ainda demandam alguém na função de grande outro para cada recém-humano. O outro que encarna o grande outro é sempre contingente. Não há como determiná-lo e é a autenticidade de seus movimentos que permite às crianças a construção de si mesmas. Assim, até que surjam outras possibilidades que vençam o vazio instintual, por exemplo, o uso de chips em bebês,
ainda será preciso um processo ensinativo educativo que, por sua constância, frequência e sintonia, cito aqui o Freud no projeto, exige alguém que encarne esse processo. Portanto, novamente, o entorno e o contexto são parte deste trabalho diagnóstico. Como trabalho, proponho que se pense para além dos diagnósticos, e isso envolve não só as crianças da primeira infância, mas as crianças das outras idades e os adolescentes, também para os adultos, que são rotulados também às pressas, e hoje em dia está na moda ser borderline. A persistência da escuta delicada e complexa implica quem o faz e traz a mesma implicação para os que fazem parte do cenário em que a criança ou adolescente está. Nisso, mesmo a criança é pensada como ator e sujeito de suas ações. No caso do autismo, essa presunção de haver ali um sujeito é a chance de que ele advenha em seu tempo e em suas possibilidades. Nesse sentido, não cabe à psicanálise se deter nas perspectivas das psicopatologias e seus nomes genéricos, mas naquilo que, dependendo da perspectiva que os pais adotem, traria riscos à constituição do sujeito. Tudo, pois, que se aproxime de uma ideia de doença ou de sintomas a serem remitidos pode desconsiderar as particularidades desse desenvolvimento, que pode ser pervasivo, ou seja, diferente desde o início, dificultando-se a viabilidade futura da criança na sociedade de trocas, que é como a humanidade se organiza. Nenhuma criança diagnosticada está isenta da construção da autonomia e da conquista da independência. E isso implica a educação ampla, formal e informal de todas as crianças, o processo de ensino da sobrevivência de si e do cuidado com o outro, do desenvolvimento das possibilidades autonômicas e do exercício da independência, com a atribuição de responsabilidades. O entorno dos adultos participa na supervisão das ações e na orientação das decisões. No entorno de todos, temos, então, a pandemia que fez rotacionar as lógicas da viabilidade da humanização. Uma pandemia grave, com altas transmissibilidade e gravidade, que levou parte das famílias, muitos adultos e algumas crianças, deixou sequelas, durou 2 anos. Quanto tempo mais vai durar? Para algumas crianças, foi toda a sua vida. O maior problema é que esta pandemia se incrementa no recrudescimento de situações de vulnerabilidade, financeira, social e psíquica. Nesse sentido, estamos diante de uma sindemia. Cada uma das doenças se torna pior nesta combinação. Em uma sindemia, o entorno é fundamental, chamado de espaço de risco, espaço social ou físico em que a variedade de fatores exógenos contribui e interage para aumentar a vulnerabilidade. O espaço de risco envolve e é estruturado pela mobilidade dos indivíduos e sua inserção nas redes sociais locais. Logo, esse é o caso em que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Nessa lógica, portanto, a pandemia da Covid-19 parece demarcar radicalmente os problemas que existiriam antes dela, pela transmissão, pela letalidade, pelo impacto em várias áreas, saúde, educação e assistência social. Ou seja, as falhas de condições de avaliação e as questões sociais teriam um incremento que retroagiria sobre esse adoecimento, criando ou reforçando outros problemas. Pensando-se, então, a pandemia sindêmica da Covid-19, as vulnerabilidades não podem ser esquecidas e, mais que tudo, repensar-se um diagnóstico para uma criança vulnerável permitirá seu avanço e viabilidade. Muitas vezes, talvez, saindo do diagnóstico para a intensidade de ações de proteção e de apoio para o desenvolvimento da resiliência. O relato que fiz anteriormente sobre a criança de 2 anos não é fictício. Aqui e ali, já se ouvem diagnósticos para essas crianças isoladas de convívio humano, alternativo à família e sem escolarização. Afastados das trocas sociais, estão com adultos e familiares que desconhecem crianças comuns em sua variabilidade de alterações, coisa que a escola conhece todos os dias. Por muito tempo, ressalto, o único local que agregava crianças de todas as faixas etárias, conhecendo sua variabilidade normal e as anormalidades, foi a escola. Adultos que não estão em escolas dificilmente conhecem essa variabilidade. Ressalto, psicólogos raramente estão em escolas. Médicos raramente estão em escolas. Né? Numa perspectiva inédita, eu estou conduzindo aqui como psiquiatra infantil, professor de medicina na PUC, daqui, um projeto de saúde mental para os estudantes de medicina na escola. Então, eles estão fazendo estágio na escola. Levanta, então, a possibilidade de que nem os profissionais de saúde que atuam com crianças têm acesso a isso. A falta da escola regular é fator de vulnerabilidade para todas as idades e mesmo para todas as classes sociais,
pois esse convívio horizontal com pessoas de sua faixa etária e de outras idades e vertical, com outras formas de ser cuidado por outros adultos, é a base da socialização e da humanização. Desculpe. Mais profundamente, além de ser esse espaço que permite o aprendizado da humanização, a escola é a possibilidade de a família conhecer na comunidade infantil os traços de alteração que não configuram anormalidades. Com a pandemia e sem as escolas, as famílias ficaram confinadas em casa e nas percepções e compreensões do que é uma criança, baseando-se na enxurrada de desinformações que permeia a mídia, principalmente no assunto autismo. Dessa forma, pensar diagnósticos em tempos de pandemia deve considerar uma reflexão psicoética. Valores, princípios e normas de comportamento se alteraram e é nessa realidade cotidiana atual que se deve estabelecer um diagnóstico. Dar um diagnóstico para fins de benefícios, por exemplo, desconsidera que no futuro os adultos significativos irão faltar. Quem cuidará desses diagnosticados sem viabilidade? A aposta deve ser sempre na criança com vistas a futuro adulto. Ele deve ser autor das suas ações, ele deve ser autônomo, ele deve, por isso tudo, ser responsável e assim livre para escolher os custos que lhe couberem. Sem isso, o diagnóstico é o peso de uma sentença. Muito obrigada.